lá. Quero-te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, e vamos começar no verso 11. Vamos ler aqui uma história que todos nós já conhecemos muito, muito bem, mas hoje eu quero levá-la para um sítio bem diferente do que aquela que nós estamos habituados a ouvir. E nós estamos a falar exatamente na parábola do filho pródigo. E diz assim no versículo 11: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. É Jesus que continua a falar e diz: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu morro aqui de fome. Amém, igreja? Pai, grande e maravilhoso é o teu nome, Senhor Deus. Eu te louvo, Deus, te agradeço a tua presença magnífica neste lugar, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por tu te fazeres presente aqui conosco, Senhor. Eu quero colocar a minha vida na tua mão, Senhor. Deus, a minha boca, o meu coração, a minha palavra, Senhor. Deus, que eu seja canal de bênção de cada irmão aqui presente, Senhor. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus, que esta palavra seja rema, Deus. Venha trazer revelação a cada coração, Senhor, a cada homem e cada mulher disposto a cada dia mais ouvir da tua palavra. Amém? Queridos, sabem uma coisa, mais ou menos, que é um estudo que é feito e que é bem feito, e depois de analisar, eu só tive que concordar. Vocês têm a noção que mais ou menos 90%, entre 85% e 90% dos problemas que nós temos hoje, imaginem lá quem os causou. Quem foi? Curioso. Nós até dizer o nós é fixe, porque quando fizemos nós é mais fácil de assumir. Porque quando somos assim em grupo e nós fazemos uma coisa dessa, nós. Porque nós é uma coisa assim mais nós. Mas o que eu quero dizer é, a maior parte dos problemas que eu estou a viver hoje, foi o principal causador, fui eu mesmo. E não custa nós assumirmos esses problemas que são deparados nas nossas vidas. Vocês forem ver aqui esta história do filho pródigo, começa bem e ele faz o quê? Ele diz que quer a sua parte da herança. E eu pensei, ele fartou-se de estar bem. Ele cansou-se, ele deve ter pensado, eu estou tão bem, a minha vida não custa nada, e está tudo tão tranquilo, que eu acho que vou aqui arranjar um problema. E o que é que ele fez? Arranjou um grande problema. O maior causador do problema dele foi ele próprio. E é exatamente neste contexto que eu quero partilhar convosco algo muito interessante que Deus colocou no meu coração. Nós podemos ver que estes problemas que nós vamos passar, podemos ter a noção que acontece muitas vezes com muitos de nós, tomamos mais decisões, depois vêm as consequências e passamos por apertos, fazemos as coisas no tempo certo, se calhar iríamos ser muito menos problemas. Se nós fizéssemos a coisa, se este rapaz tivesse esperado pela data certa de receber a coisa, é assim, nós formos ver, queridos, uma herança é algo que nos é deixada porque a pessoa quer. E ele aqui forçou uma situação. Ele aqui foi forçar. Não é que ele não era merecedor. Ele era merecedor daquela herança ou não? Sim ou não? Partilhem comigo, senão parece que eu estou aqui sozinho. Sim. Ele era, porque ele é filho, automaticamente ele tinha direito àquela herança. Mas o que é que ele fez? Ele quis antecipar e com isso deu-se mal. E connosco acontece muitas vezes exatamente isso. A maior parte dos nossos problemas vem de estas coisas que eu vou partilhar convosco. A primeira, queremos coisas que se calhar ainda não estamos preparados para receber. O caso deste filho pródigo foi exatamente, ele quis algo para a vida dele que ele ainda não estava preparado.
Ele ainda não tinha estrutura para receber o valor que ele recebeu. Nós não sabemos, a Bíblia não nos diz, mas devia ser algo bastante interessante. E muitos de nós acontece exatamente isso. Há pessoas que querem, no momento, coisas que não estão preparadas para ter. Nós aqui no ministério, quantas pessoas não querem ser líderes num grupo de vida porque querem? Porque acham que já está na altura e o teu pastor, ou o teu líder, ou o teu supervisor diz, não, ainda não está bem no tempo, temos que ver, e a pessoa começa a sentir, mas eu quero, e muitas vezes até somos levados com um impulso, e o que é que acontece? Mais daquele grupo que foi aberto, acaba por fechar. São riscos que muitas vezes nós corremos, mas nós temos que ver e preparar que há muitas coisas que nós ainda não estamos preparados para receber. E nós temos que ver isso na nossa vida e não querer nada que ainda não esteja ao nosso alcance. Querido, eu hoje sou pastor, já sou pastor há alguns anos, mas eu não vos vou dizer que nunca ambicionei, não. Ao longo do nosso processo é um caminho natural, chegou a uma certa altura, que é claro que eu ambicionava ser pastor, mas o meu princípio não foi esse. Nós abrimos lá em Torres a igreja, em Torres Vedras. Queridos, eu quando abri a igreja, a tomar conta da igreja, a fazer tudo, eu era líder de grupo de vida. Era a unção que eu tinha sobre mim. E eu nunca cheguei ao pé do pastor Sidson e dizer assim, pastor, eu já tenho uma igreja aberta e agora quero ser pastor. Nunca. Vocês podem perguntar. Porque o meu coração não estava para aí virado. É importante o título, claro, não é o título pelo título, é o título pela unção que tu recebes. Unção de líder de grupo de vida não é igual à unção que nós temos enquanto obreiros, nem enquanto nós temos enquanto pastores. Porquê? Porque não é a mesma coisa. São unções diferentes. Mas nós temos que ser reconhecidos por Deus e depois aceitar a unção feita do homem. E isso que eu quero partilhar contigo é, nunca não antecipes nada na tua vida que ainda não estejas preparado. E uma outra coisa, queridos, muitas vezes nós achamos que já estamos preparados. Mas com o tempo nós percebemos que ainda não estamos preparados. E vocês podem ver o caso deste jovem aqui. Amém? Outra situação. Gastamos aquilo que não temos para gastar. Esta é outra das coisas muito importantes que nós temos na nossa vida que nos trazem muitos problemas. Sabem porquê? Porque nós não fazemos muito bem a conta daquilo que nós podemos ou não. Muitas vezes nós não priorizamos aquilo que é prioritário. E estou a falar mesmo em finanças. Nós, se for preciso, vamos comprar um carro. Queridos, eu fui comprar o meu carro e eu tinha feito as minhas contas e dava um valor X que eu podia dar por mês, que eu sabia, olha, isto assim fica tranquilo, que nós vamos conseguir pagar. E nós, como povo de Deus, temos que ser os primeiros exemplos de toda a gente. Nós não podemos ficar a dever contas aos outros. Então nós fomos lá e fomos ver um carro, fomos ver outro carro, e havia lá, no momento que eu ia para decidir o carro, e veio, dava o valor, que era o valor que eu podia pagar, e naquele momento o vendedor fez o seu trabalho e veio, mas porquê é que você não compra antes este? Claro que ele não me veio propor um carro mais barato, propõe-me um carro melhor, com mais cilindrada, mais cavalos, mais conforto, mas aquilo ia ultrapassar. E não era muito, queridos, eram 30 euros a prestação mensal, de um para o outro. Só que eu não fiz, mas não são 30 euros, é o X mais 30. E depois ainda tinha que fazer as contas que um carro com 1600 de cilindrada paga um valor, um carro com 2000 de cilindrada paga um valor completamente diferente. Só que nós no momento de comprar, o que é que nós olhamos? Para o carro. Uau, são mais 30 euros, já viste? É bem diferente. Nós homens conseguimos dar a volta à nossa esposa facilmente com 30 euros. Mas não são 30 euros. Porque depois o seguro é mais caro, o selo é mais caro, a manutenção é mais cara, os pneus são mais caros. E isso vai vir. E depois muitas vezes, se vocês forem ver, existem essas casas de leilões, que é assustadora a quantidade de carros que estão ali, de pessoas que não conseguiram pagar. Porquê? Porque não se souberam gerir. E quando falamos num carro, falamos numa casa, falamos num cartão de crédito, falamos naquilo que tu quiseres. Muitos dos nossos problemas são feitos exatamente porque nós gastamos aquilo que não temos para gastar. Amém, igreja? Dizemos aquilo que não devíamos ter dito. Quantas vezes, queridos,
que nós vamos falar de algo, ou falar com alguém, que nós ficamos nervosinhos. Nós temos essa capacidade de ficar nervosinhos. Vocês não, sou só eu. E agora agora vou dizer tudo aquilo que eu penso. Magoaste aquela pessoa, muitas vezes a tua mãe de sangue, muitas vezes um irmão, muitas vezes um parente, um amigo de infância, um irmão da igreja, seja aquilo que for. Porquê? Porque nós ficamos nervosinhos. E depois aquilo já saiu, depois para a gente voltar a pôr a palavra para dentro, já não vai vir. E depois em Portugal nós dizemos que as palavras levam ao vento. Não leva não, querido. A palavra quando sai, já não volta. Há pessoas que te ofenderam, de certeza, tu ainda hoje custa a engolir a pessoa. Mas porquê? Porque nós dizemos coisas que não devíamos ter dito. Nós vínhamos a falar aqui com o meu amigo e outro dia. Hoje de manhã, chamaram a polícia por causa do louvor que estava muito alto. Queridos, mas não estava muito alto. Nós estamos ali há 6 anos, nunca houve nada. Só que há lá uma senhora que agora decidiu começar a embirrar, porque nós temos que fazer 2 cultos, porque a nossa sala é mais pequena. E glória a Deus, Deus tem trazido muitas vidas novas. Então, nós temos que dividir, neste caso, multiplicamos o culto, que é maravilhoso. E então vamos começar mais cedo. E então, o que é que nós fazemos? Começamos o ensaio ainda mais cedo. Cris, mas aquilo não se ouve barulho. Eu perguntei ao gente, acha que está assim tanto barulho? E ele disse, mas é uma queixa e eu tive que cá vir. Mas não era, queridos, não está, nós temos esse cuidado. E eu, o que é que eu vinha a falar com ele? E vinha a dizer assim, sabes o que é que me dá vontade agora? Era eu chegar, dizia ao seu polícia, olha, então quero estes carros todos rebocados daqui para fora, que eles não podem estar aqui. E eu perguntei, tenho razão ou não tenho razão? Eu tenho razão, porque aquilo é privado e as pessoas que fizeram queixa metem os carros num sítio privado. Mas depois Deus veio logo ao meu coração e disse-me assim, há quantos anos estás aqui? E eu, há 5, especificamente naquele sítio. Há quantos anos eles pagam aqui o carro? Há 5. Porquê é que nunca fizeste queixa, vais fazer hoje? Vamos pagar o mal com o mal? Então nós temos que viver, Deus vai nos colocando muitas vezes nestas situações para nós vivermos realmente se somos ou não somos esses tais cristãos que nós falamos de dizer que somos. Então é assim, eu fiquei quieto, fui muito respeitoso, como sempre, com o senhor agente, desejei-lhe um bom dia, ele pediu-me desculpa por ter que estar a fazer o trabalho dele, ele disse, não tenho que pedir desculpa, e ele perguntou-me, já cá vieram mais vezes? Sim, não, senhor agente, é a primeira vez. Há quanto tempo estão aqui? Eu disse, há 5 anos, quase 6. E ele ficou, pois. Mas nós temos que fazer o quê? Eu podia começar a fazer, vou-me vingar. Não, queridos, não vamos. Não vou dizer nada. A gente amanhã não sabe o que é que vai acontecer. Então nós temos que viver este Evangelho cada dia mais daquilo que nós pregarmos, nós sermos homens e mulheres que fazem aquilo que nós pregamos. E muitas vezes nós, digam lá comigo, nós muitas vezes dizemos coisas que a gente não devia. Se não dissesse, não era igual. Não perdíamos nada. Verdade ou mentira? Porque a gente estava nervosos, porque a gente ficou chateados, porque a gente... Mas não, queridos, nós temos que ser homens e mulheres coerentes. No trânsito, por exemplo, muitas vezes acontece, pessoas que se atravessaram, a vontade que eu tenho é igual a toda a gente, porque é a nossa humanidade. Só que eu seguro-me. Mesmo aqui foi ontem a pastora Cátia, houve um fulano que se atravessou mesmo assim, e eu fiquei, e ela assustou-se, porque eu tive que travar bruscamente, ela assustou-se, e a pessoa seguiu, e ela assim, nem apitas nem nada. E eu assim, hoje não. Podia ter sido outro dia que apitava, mas hoje não. Sabem porquê? Porque assim, não ia valer a pena. Ia apitar, o senhor, se por favor, preciso punha a mão de fora, depois eu fazia qualquer coisa, e nós temos que logo à partida, porque há uma coisa que o diabo quer, queridos. Nós temos muitas vezes lembrar disso. O diabo a única coisa que quer é nos trazer medo, trazer confusão, arranjar inimizades, gastar aquilo que a gente não tem, e nós temos que ter homens e mulheres que nós é que vamos decidir o que é que nós vamos fazer. Amém? Outra das coisas, queridos, fazer aquilo que não deveríamos fazer ou ter feito. Sabem, eu cheguei em janeiro, no princípio deste ano, e olhei para o espelho e disse assim, uau, estás muito forte. Muitos de vocês, como nunca me viram, até podem pensar, mas tu estás forte, sim. Mas em janeiro estava 11 quilos a mais.
Estava muito forte. E veio a pandemia já e parou aqui a minha... Que eu cheguei, um dos meus alvos foi, do princípio do ano, foi chegar no final do ano com uma vitória grande neste sentido. Então fui para o ginásio, cheguei lá, fizeram uma avaliação física e eu sentei-me lá e a senhora começou a falar e eu comecei a ficar muito assustado. Porque todos os valores que ela me estava a dar era muito pior do que aquilo que eu pensava. Porque eu na realidade não me sentia como os valores estavam a dar. Tipo, sabem o que é gordura visceral, por exemplo? Sabem o que é gordura visceral? É aquela gordura que se aloja ao lado do coração, do fígado, dos nossos órgãos vitais. E então eu estava com um valor brutal. Foi o diabo? Não foi, queridos. Eu trabalhei 2 anos numa pastaria própria, lá em Torres, e eu devo ter comido, à vontade, no mínimo, para aí 3.000 pastéis de nata nestes 2 anos. E sem contar com os croquetes, que eram maravilhosos. E o croissant acabadinho de fazer. E aquelas coisas todas. Então, queridos, o que é que eu quero partilhar convosco? Tudo aquilo que eu tinha não foi culpa de ninguém. Não foi o diabo que me deu aquilo. Não, queridos, foi eu. Fui eu que abusei, fiz mal. O Senhor era assim, você não tem diabetes? E eu disse, não. Você não tem a tensão alta? E eu disse, não. Você não tem não sei o quê? Eu disse, não. Você não tem o fígado gordo? Eu disse, não. E eu disse, então, é um milagre. Você devia ter estas cenas todas. E eu saí dali muito preocupado comigo. Não tinha noção. Mas nós, pois, muitas das doenças que nós temos hoje, foi derivada a quê? A coisas que nós fizemos e não devíamos ter feito. Sabem que há 4 pilares. Agora vou dar uma aula destas também. Que a igreja também serve para isso. 4 pilares de saúde, bom bem-estar. Primeira coisa, alimentação. Segunda coisa, obrigada, Cláudia. Cláudia sabe, exercício físico. Terceira coisa, sono, um bom descanso. Quarta coisa, stress, níveis de stress. São estas 4 coisas. Tu podes até ter uma boa alimentação, mas se fores um estressado de primeira, é pior do que tu comeres alguma coisa que te faz mal. Então nós temos que nos equilibrar nestes sentidos. Que é para quê? E continuamos a falar em quê? Em problemas. Que há muitos problemas que somos nós. Fui eu que o causei. Não foi ninguém, queridos. Fui eu que comia aqueles pastéis de nata todos. Fui eu que andava sem descanso. Fui eu que andava a trabalhar praticamente 16 horas por dia. Fui eu, não foi ninguém. Eu estava a fazer tudo ao contrário. E pela misericórdia de Deus que não me aconteceu nada. Amém? Então vamos ter atenção àquilo que nós andamos a fazer. Um outro assunto é vamos a lugares que não deveríamos de ter ido. Queridos, há lugares que a gente não pode ir. Porquê? Porque vamos pecar. Há lugares que nós sabemos que são uma porta aberta para o pecado. Mas nós muitas vezes ainda vamos, eu vou na mesma. Nós temos que começar a tomar conta de nós, porque há problemas que eu arranjei, porque fui a um lugar que eu não devia ter ido. Nós temos que ter essa noção exata das coisas que realmente nos afastam e que nos levam a ter esses problemas. E podíamos continuar. Estes são os 90% dos problemas causados por nós. Se vocês analisarem os vossos próprios problemas nesta hora, neste momento, vocês vão ver que de certeza todos eles, ou a maior parte deles, vêm sobre estas coisas que eu partilhei convosco. Amém, igreja? Então, nós tenhamos essa noção. Queridos, nós podemos ser 3 tipos de pessoas. Nós podemos ser as pessoas que ajudam os outros a resolver problemas. Nós podemos ser pessoas que estamos constantemente envolvidos em problemas e podemos ser as pessoas que são um problema. Nós é que vamos escolher. Quem conhece pessoas que são um problema? Alguém conhece aqui alguém que aquele fulano está sempre metido? Aquele fulano é um problema ambulante. Todos nós conhecemos uma pessoa assim. E muitas vezes quando nós vamos pensar é assim, será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou uma pessoa que ajuda os outros a resolverem problemas? Ou será que eu sou uma pessoa que anda constantemente a levar os problemas para os outros? É bom nós analisarmos isso em nós mesmos. Porque os problemas todos vamos ter, como nós já vimos aqui. Mas garantidamente todos podemos minimizar
esses problemas com estas pequenas direções que eu quero partilhar contigo hoje. E a primeira que eu quero partilhar contigo é combater o problema e não uns aos outros. A primeira coisa que eu quero partilhar contigo é exatamente isso. Eu quero me basear na história de Maria e José, que está no livro também de Lucas, eu não vou ler tudo, do 2:41, onde a Bíblia nos fala que eles foram ao templo, estiveram lá na festa, vieram-se embora, no dia a seguir deram por falta de quem? Maria e José? Jesus, onde é que ele está? Uau! Queridos, e eu achei curiosíssimo, sabes o que é que eles fizeram, Cláudia? Eles perguntaram, Jesus, deve estar com os tios, onde é que não está Jesus? Queridos, a Bíblia não nos mostra que eles começaram nada, eles simplesmente focalizaram-se onde? No problema. Jesus não está aqui, então vamos, onde é que ele está? Vamos lá, foram lá, o que é que estava? Jesus estava lá, apanharam o menino, então ficaste aqui e tal. Mas eles atacaram o quê? Atacaram um ao outro. Muitas vezes nós em casa, no nosso casamento, com os nossos pais, o que é que nós fazemos? Quando há um problema, a culpa é de quem? É tua. Foste tu, eu avisei-te. Não sei o que, se tivesse feito o que eu disse, de vez da pessoa querer resolver um problema, a pessoa não quer resolver um problema. A pessoa quer arranjar um culpado para aquele problema. A maior parte dos problemas, queridos, estão connosco exatamente por causa disso. Eu não conheço aqui a vida pessoal de ninguém, mesmo, de ninguém. Então eu estou completamente à vontade. Quando nós pregamos este tipo de palavra na nossa igreja, é chato. Porque a gente vai falar, tu não pagaste isto, aí, pá, aquele não pagou, tu não fizeste, aqui não, aqui a gente pode falar. Então eu quero te dizer uma coisa, sabes que o nosso grande problema é que nós queremos arranjar um culpado para as coisas que, geralmente, sou eu o principal culpado. Se nós olharmos aqui para este caso que nós estávamos a ver, do filho pródigo, se nós víssemos e trouxéssemos esta coisa para este momento atual, víssemos um jovem, que ele era jovem, porque a Bíblia nos ensina, ali num corral de porcos, ou numa pocilga, não um corral, é uma pocilga, não é? Os porcos é pocilga cá em Portugal, não é? No Brasil eu sei que há o termo que já me disseram, mas eu não me lembro. Como é que chama o sítio dos porcos no Brasil? Alguém me diz? Chiqueiro, porqueira, é assim, não é? Qualquer coisa. Pronto, é esse sítio feio, mal cheiroso, e estava lá um jovem. Muitos de nós passavam lá e diziam assim, como é que um pai deixa um filho chegar a este ponto? Como é que é possível? Como é que esta família não ajuda este rapaz? É impressionante. Como há pessoas más na terra. Amém? Depois haviam os outros que iam dizer assim, como é que o governo deste país permite que isto aconteça ainda no século XX? É impressionante. Gastam dinheiro em fortunas, carros bons, tudo bom, e deixam os jovens ficar aqui neste estado. Como é que é possível? Haviam outros que ainda diriam, coitadinho, não teve sorte nenhuma na vida. Haviam os outros, a crentada, aqueles crentes, mesmo à séria, diziam assim, portou-se mal, andou aí no pecado, olha o que é que Deus fez. Castigo de Deus. E depois ainda haviam aqueles que iam dizer assim, como é que se Deus é amor, como é que Deus permite uma situação destas? Uns com tanto e outros sem nada. E agora eu pergunto, quem foi o principal culpado para ele estar onde ele estava? Não foi ninguém, foi ele próprio. Só que nós temos a necessidade de arranjar um culpado, sabem para quê? Para a gente se sentir melhor. Porque assim a gente fica mais tranquilo, fica mais fixe. O problema não é nosso. Não. Mesmo que o problema seja nosso, a culpa não é minha. É de alguém. Nunca é minha. Lá em casa ou é o gato, ou o periquito, ou qualquer coisa. Nós vamos cair num sítio. Aqui há dias, ainda lá no café, houve uma senhora que vinha, nós tínhamos assim uma porta, e quando chegavam ao verão ficava calor, não tanto como aqui em Santarém, mas estava calor, ligávamos o ar-condicionado, fechávamos a porta. Houve uma senhora, como a porta estava sempre aberta, era uma porta assim com um vidro, mas com um ar todo, via-se bem a porta e uma maçaneta grande, mas aquela senhora, como estava habituada que a porta estava sempre aberta, naquele dia vinha agarrada ao telefone, e quando chegou ali, imaginem, pum,
bateu na porta, tinha óculos, o óculos bateu aqui, não partiu o óculos, não, mas magoou-se. Queridos, a senhora fez um chinfrim, queria chamar a polícia, porque não sei o quê, porque a porta não caiu, ninguém me coisa, deviam ter um autocolante, deviam ter não sei o quê. Ou seja, a culpa foi, ela vinha olhar para o telefone, mas a culpa era que a porta estava fechada. Desde a pessoa pensar, olha, aconteceu porque eu vinha. Não, queridos, nós temos a tendência primária é nós culparmos o outro, logo. E se nós virmos as coisas e resolver os problemas, os nossos problemas, aquilo que nós temos na nossa casa, se nós formos lá, nós vamos ver que é muito mais fácil nós resolvermos os problemas do que estar a mandar para os outros. Nós temos a noção, queridos, que cada vez mais casamentos acabam porque as pessoas não querem resolver o problema e sim querem arranjar um culpado para o problema. Nós sabemos que temos casais com uma vida íntima miserável porque não querem atacar o problema, querem se culpar um ao outro. Nós sabemos que há pessoas que não se falam há anos, mesmo dentro das igrejas, que nós falamos aqui no perdão e que temos que perdoar, mas nós próprios não o fazemos. Porquê? Por orgulho. Nós temos que ser esse pouco, porque se nós assumirmos só basta isso, olhar para o problema e com a intenção de resolver. E outra, mesmo muitas vezes que nós nem sejamos os causadores, é assim, queridos, interessa resolver o problema. Não vamos ganhar nada, vamos perder tempo, vamos perder saúde, vamos perder o melhor que a vida nos pode dar, porque nós estamos a andar e a olhar para o problema do outro. Então, o primeiro conselho que te quero dar é exatamente esse. Focaliza-te no problema e não de quem é a culpa do problema. Amém, igreja? Estão comigo? Segundo, saber a origem do problema. Sabem que é muito importante nós percebermos a fonte. Nós temos um episódio muito engraçado que está em 2 Reis, no capítulo 6, que eu achei muito curioso, um pequeno pormenor que está aqui. E no versículo 4, ele diz assim: e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, era-me emprestado. E o homem de Deus disse: onde caiu? E mostrando o lugar, cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Nós temos que ver aqui, que se não sabe qual é a história de Eliseu, que eles vão cortar lá a madeira, que o povo sai, e ele está a cortar, e o machado salta, cai dentro de água, e ele dentro de um lago, como é que ele ia saber? Mas eu achei muito importante, porque o profeta o que lhe perguntou foi: onde é que caiu? Ele podia dizer: está para aí? Não, ele disse: não, caiu ali. É muito importante nós percebermos, queridos, que é importantíssimo sabermos qual é que foi a origem. O meu casamento está destruído, ou está a ficar destruído. Onde é que isto começou? Qual é a principal razão? Eu não consegui pagar o quê? Porquê? Onde é que foi? Onde é que está? Nós temos que ver qual é o problema. A palavra de Deus, em Apocalipse 2:5, diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as boas obras. Lembra-te onde é que caíste. Muitas vezes, se não és tu o culpado, não tens de te arrepender, mas não fiques com mágoa. Pratica as boas obras. A palavra de Deus diz que quem te der um lado, tu ofereces o outro. Se vem uma milha, caminha duas. É assim, foi isto que Jesus nos ensinou. O que é que Ele fez contigo e comigo para ir àquela cruz? Ele não perguntou nada. Ele teve alguma culpa? Ele tinha algum problema? Não, queridos. Ele simplesmente foi e resolveu. Mas Ele resolveu um grande problema. Que era o problema da separação que nós tínhamos com Deus. Era o problema da nossa morte eterna. Ele resolveu, Ele não nos perguntou nada. Nós temos que olhar para isso, que muitas vezes nós olhamos só para nós. Nós muitas vezes, onde é que eu? Mas a culpa até nem foi minha. Não interessa, queridos, pratica a boa obra. Vai lá. Sabem uma coisa? Se tu tens uma dívida no banco, estás a dever a tua casa, estás a dever o teu carro, estás a dever um eletrodoméstico, não consegues pagar, deixaste de pagar, não é? Queridos, vai ao banco, vai negociar com eles vão te emprestar o dinheiro na hora. Eles não te vão pagar o carro, eles não te vão pagar a casa, não te vão pagar a tua dívida, não vão se zerar o teu cartão. Mas vai lá e diz assim: olha, senhores,
aconteceu um imprevisto, ou não, ou eu fiz uma coisa que não devia ter feito, eu não vos consigo pagar e eu quero arranjar aqui que vocês me possam arranjar uma maneira de eu liquidar a minha dívida. Sabes o que é que vai acontecer? Eles vão fazer isso. Porque o banco não quer o teu carro, não quer a tua casa, não quer aquilo. O banco só quer o dinheiro que é deles. Podem-te levar um juro mais alto? Sim. Mas isso vai ser uma consequência do problema que tu causaste. Mas eles vão-te querer ajudar a resolver o problema. E nós temos que ter essa noção. Se foi um amigo, queridos, quantas vezes nós já se pediu dinheiro a amigos, ou a alguém conhecido, ou a um familiar, e depois a gente não tem dinheiro para pagar, e o que é que acontece? A gente quando vê lá ele a vir... Epá, nem tinha visto, com vergonha. Porque, olha, vai lá ao pé dele. Vai lá. Diz assim, olha, a coisa está preta. Acreditem que muita gente que está endividada com alguém, não é porque é mau caráter, é que realmente houve qualquer coisa que aconteceu e a coisa correu mal. Há uns que é porque não tiveram juízo. Mas em vez de a gente estar a pôr isso para a culpa dos outros, para a culpa do Estado, para a culpa do patrão, para a culpa... Não, queridos, vais lá, porque assim, vai ter com uma pessoa e dizer assim, olha, eu sei que eu ainda estou-te a dever, no momento eu não consigo, mas eu queria ver aqui contigo uma maneira da gente, sei lá, eu pagar-te um valor por mês, não sei, fazer um trabalho, qualquer coisa, queridos. É essencial que nós entremos aqui. E se tu fores com este coração, vais resolver 90% dos teus problemas. Amém, igreja? E nós temos que estar exatamente neste ponto. O outro ponto que eu quero partilhar é assumir as responsabilidades. Queridos, foi um pouco disto que nós já falamos aqui. Vamos assumir as nossas coisas. Sabem que há aqui um versículo que nós, voltando ao texto onde nós começamos, diz assim, no Lucas, Lucas 15, 17, diz assim, então, caindo em si, disse, muitas vezes nós temos que cair em nós. Porque nós andamos aqui neste desespero à procura de uma desculpa, Não, queridos, olha, vou cair em mim, olha, eu não sou capaz. Este jovem foi o que aconteceu. Ele viu, olha, pior do que eu estou, eu não posso estar. Vocês sabem que ele era judeu, não é? Via lá, para o povo judeu, a carne de porco é abominável. Então, não podia haver sítio pior para ele estar do que o quê? A tratar de porcos. Ele tratava daquilo que o povo dele não comia. E chegar ao ponto de ele querer comer aquilo que os bichos comiam, é um sítio muito baixo. E então o que é que aconteceu? Ele caiu em si. E quando é que a Bíblia nos mostra, o que é que ele está a dizer? Ele arrependeu-se do que ele tinha feito. Ele arrependeu-se. Porque é que nós temos que ver isto? Sabem qual é um dos nossos problemas, queridos? A palavra de Deus é dos versículos que não foi há muito tempo que eu tive esta revelação, que está no livro de 1 Coríntios, no verso 11, no capítulo 11, no verso 31, que diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nunca seríamos julgados. Sabem porquê? Porque nós somos um espetáculo. Nós nunca fazemos nada por intenção. Verdade ou mentira? A gente pode tratar o irmão, mas eu não queria fazer, foi sem querer. Foi sem querer, nunca. Nós podemos cometer a maior burrada, mas nunca é de propósito. Há um ditado português que diz, de boas intenções está o inferno cheio. E é verdade. E eu acredito, queridos, sinceramente, eu acredito que muitas das coisas que nós fazemos, não é com a pensar, agora vou fazer isto, eu vou magoar aquele irmão. Não, a gente faz aquilo, magoa a pessoa, e quantas vezes a gente já disse uma coisa que, não devia ter dito. Quantas vezes? Quantas vezes a gente já bateu uma porta com mais força que não devia ter batido. Mas se o vizinho vier reclamar, a gente vai dizer, o que é que foi? A casa é minha, não posso fazer barulho. Nós temos que assumir as nossas culpas. Não custa dizer assim, olha, desculpa, eu não te queria dizer isso. Não vai cair nenhum bocadinho teu, vais ficar exatamente igual. E para Deus vais ficar maravilhoso. Vais ficar lindão, Deus vai ficar aí, uau, meu filho, ele está, uau. É isso que nós temos que aprender, queridos. É assumir, quando a culpa é tua, assume.
Quando não é tua, segue o exemplo de Jesus, assume na mesma. Vamos resolver o problema, ficas mais contente se for eu o culpado. Então vamos aquietar as coisas e depois com o tempo nós vamos ver que vamos ser justificados. Vamos aprender a ser homens, vamos assumir aquilo que nós fazemos. Fui eu que fiz, peço desculpa. Muitas vezes há pessoas, nós enquanto pastor, às vezes eu entro na igreja e a gente vem a pensar em 323 coisas mais ou menos, que é para ver se já está coisa. A gente tem pessoas a fazer e respeitamos e delegamos. Só que a gente vem e tal, e entra, deixa lá ver se está lá, o cesto das ofertas está lá, o álcool gel também está, as luzes estão acesas, o ar-condicionado está ligado. A cabeça do pastor funciona assim. Depois o fulano está, depois quando está aqui a pregar, aqui é bom porque eu não conheço as pessoas, não sei, depois digo assim, aquele fulano hoje não veio, o que é que terá acontecido? Mas ele está a pregar na mesma. E então a gente passa às vezes por alguém e nem falou, a pessoa diz assim, pastor, e o pastor vai passar, assim, pastor não me falou, e a pessoa diz, pastor não me falou, filho, desculpa, nem vou dizer, não, estava a pensar nisto tudo, ninguém faz nada, sou eu que tenho que fazer tudo, era uma boa desculpa, sim, mas é muito mais fixe eu dizer assim, olha, querido, desculpa, eu estava distraído, olha, nem te vi, cá um abraço, e a pessoa fica, uau, estão a perceber, na nossa casa é exatamente igual. Sabem, lá em casa, eu e a pastora Cátia funcionamos muito assim. Sabem aquela resposta que o marido ou a esposa só dá ao marido ou à esposa? E eu, quando aquilo bate, em vez de eu guardar, digo, porquê estás a falar assim para mim? O que é que eu fiz? Então achas que vale a pena estás-me a responder assim? Não podes responder de outra maneira? Bem, desculpa. Pronto. E quando é ao contrário, é exatamente igual. E não é o casamento perfeito, não somos perfeitos. Só que a gente tem tentado andar nisto e fazer aquilo que a gente prega. Então é muito fixe. Porque sabem o que é que nos justifica? Não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós dizemos, desculpem, mas aquilo que nós fazemos. Isso é que nos justifica. Eu posso dizer que sou um bom pai, eu posso dizer aquilo que eu quiser. Mas quem sabe isso? São os meus filhos. Eu quando estou a pregar na igreja tenho 3 espectadores que eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu prego. Que é a minha esposa e os meus 2 rapazes. Eu não posso estar aqui a dizer uma coisa que eu depois em casa não faço. Então eles estão ali a olhar assim para mim e quando o meu olho passa eu vejo assim, eu digo assim, Vocês já ouviram a expressão? É espetáculo, pá, mas é aqui. Depois ir lá em casa, como é que é? Então nós sempre temos que ser coerentes, queridos. E isso faz parte de nós ultrapassarmos muitas vezes os nossos problemas. Amém, igreja? 4, entregar o problema ou os problemas nas mãos de Deus. É muito importante que o teu problema seja definido na oração primeiro. É muito importante nós partilharmos as nossas coisas com Deus. Nós muitas vezes queremos resolver os nossos problemas, a gente nem perguntou nada, nem oramos. Então se nós conseguirmos passar essa carga para o lado de lá, vai ser muito melhor. Quando tu tirares a tua atenção do problema e a colocares nas mãos de Deus, sentirás como se um peso enorme saísse dos teus ombros. As preocupações vão desaparecer porque tu estarás a confiar em Deus. O fardo fica muito mais leve. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 1 Pedro 5, 7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Na versão da NVI diz: lançai sobre ele todos os vossos problemas. E eles? Porque ele tem cuidado de vós. É o que diz a palavra dele. Lança sobre ele. Aprende. Sim, Senhor, ajuda-me. Eu não sei como é que eu faço, mas tu sabes. Porque ele sabe todas as coisas. Amém, igreja? Então, este é o verdadeiro significado do compromisso. É estar disposto a fazer o que tiver que ser feito. E ter a atitude de confiança de Deus, capaz de anular toda a preocupação e o medo. É aqui. Queridos, os problemas,
Quem aqui já foi a um impacto? Muita gente, não é? Quando nós saímos no domingo para vir embora, ou quando termina o impacto, parece que os nossos problemas desapareceram quase todos. Mas não está lá tudo igual. Exatamente tudo igual. Exatamente no sábado de manhã, ao domingo, à noite, é tudo igual. O teu marido é o mesmo, a tua dívida é a mesma, os teus amigos são os mesmos, os teus pais são os mesmos, a tua igreja é a mesma. É tudo igual. Só que sabes, a única coisa que mudou? Foste tu. Foi o teu coração. Porque estivemos ali a ser ministrados durante 48 horas, cheios da palavra de Deus. O nosso eu começa a ser esmigalhado. Começamos a ver a verdadeira obra de Jesus. Vamos ver que fomos libertos, fomos curados, fomos sarados. A seguir nós vamos fazer o amor de Deus e aquelas palavras. O impacto é maravilhoso, não achas? É maravilhoso. Quem não foi, diz assim, eu quero ir, Isso é maravilhoso, é sobrenatural. Porquê? Mas não é porque são homens, é porque é a palavra de Deus que é pregada ali, desde sábado de manhã até domingo ao fim do dia, e o nosso corpo fica cheio de muita coisa que nós não conseguimos despejar fora dali. Por isso é que nós no impacto primeiro despejamos e depois enchemos. Porque ninguém consegue colocar azeite num copo cheio de água. Esquece isso. Primeiro tiras a água e depois colocas o azeite. E com os problemas é assim. E sabem qual é um dos outros erros que nós temos muito? É que nós queremos resolver os problemas todos. A gente vem do impacto e diz, a minha vida vai mudar, a partir de agora eu vou resolver isto tudo. Querido, não é bem assim, porque a tua força vai... Então tu tens que fazer o quê? Vamos resolver um. E eu digo sempre, olha, começa pelo mais fácil. Aquele que é mesmo o mais fácil. Eu queria que tu começasses a pensar num problema que tu tens hoje e que era fácil até de resolveres. Aquela conta que tu tens para pagar que ainda não pagaste e que tu achas e tu sabes que é fácil. Aquele irmão que tu deves um pedido de desculpa e não pediste. Queridos, pensa num problema. Não penses em todos. Porque se pensares em todos, eles vão te ganhar. Se tu pensares nos problemas todos, eles vão te ganhar. Eles ganham. Porque são mais fortes. Nós. Quem nunca acordou um dia de manhã e parece que é só porque tudo é um problema. O casamento é um problema. Os meus filhos é um problema. A igreja é um problema. O meu trabalho é um problema. O meu patrão é um problema. Apetece-me hoje ficava o dia todo na cama enfiado aqui, não ouvia ninguém. Alguém já passou por isto? Toda a gente, queridos. Porquê? Porque a gente despeja todos os problemas dentro de nós. Mas se tu te levantares cada manhã e dizes assim, não, eu hoje vou resolver este problema. Pastora Cátia, um destes dias, eu hoje posso falar que ela não está cá, eu posso falar dela. Foi um destes dias que ela acordou assim. Não me disse nada. Eu tinha saído e ela foi para a igreja logo de manhã, porque ela gosta muito de ir para lá orar logo de manhã. Então foi para a igreja, sozinha. E ela contou-me, quando eu cheguei ao pé dela, ela contou-me, nem sabes o que é que me aconteceu. Já da parte da tarde. E ela disse, eu hoje acordei naqueles dias mesmo, sabes, nada faz sentido, estou farta disto, aquelas coisas que a gente diz todos, não é? Só que, no entanto, enquanto estive para a igreja, estive a pôr um peixe no forno, porque a gente tem que falar nestas coisas naturais, queridos. Não é só não, foi peixe no forno. Batatinha, cebolinha, aquela pimentinha. E ela gosta muito de pôr aquele tomatinho de cherry assim pequenino, sabem? Só que a gente não tinha. Porque aquilo dá um gosto brilhante. E o que é que ela pensou? Bem, eu vou para a igreja, vou lá temos ali um supermercado ao pé e quando vier para cima é só pôr os tomates e pôr isto ao lume. Quando ela chega à igreja, começa-se a lamentar com Deus. E há uma irmã que liga e diz assim, pastora, está na igreja? Que eles já sabem que ela geralmente está lá. E ela assim, estou. Então, olha, eu vou aí, coisa que eu posso ler aí e deixarem um saquinho de tomate cherry. E ela disse, podes? E ficou a pensar. A irmã nunca... Ela nem horta tem, como é que ela vem pôr tomate cherry? Podes, ok. E a irmã veio, trouxe o tomatinho de cherry, que alguém tinha dado, acabadinho de apanhar, pôs lá em cima da mesa. E quando ela olhou para aquela mesa, de repente, Deus disse-lhe assim, estás aí?
Se eu até do tomate cherry eu cuido, quanto mais tudo o resto que tu pensas. Esse é o nosso Deus. Nós é que achamos que Ele não é capaz. Queridos, ela começou a chorar sozinha, não está ninguém. Porquê? Porque Deus cuida de nós. Ter naquele momento, não ter o tomate cherry era um problema. Não era um problema grande, que a gente a seguir vai resolver. E o que é que ela ia fazer? Resolver o problema. Ia comprar. Só que Deus pensou assim, eu resolvesse as coisas de te chatear. E contigo Ele vai fazer a mesma coisa nesta manhã. É só nós acreditarmos, queridos, que este Deus é um Deus que faz estas cenas. E que Ele não faz, se eu não te dou tomates, se é ripa pôs no teu peixe, eu não te vou arranjar uma solução para aquilo que tu estás a passar. É uma cura que tu precisas, mete nos pés dele. Queridos, há um ditado que diz, nosso português, não sei se vocês também têm nas outras etnias, que é, só para a morte não há remédio. Queridos, mas nós até nisso temos sorte. Porque para nós, como o apóstolo Paulo diz, a morte para mim é... Porquê? Porque eu vou para o pé do Pai. Ah, pastor, queres morrer? Queridos, eu não quero morrer. Mas se eu morrer, eu sei para onde vou. E garantidamente, queridos, é muito melhor do que a gente estar aqui. Então nós até para a morte nós temos um remédio. Então nós temos que ser homens e mulheres cada dia mais crentes na palavra de Deus. Sabem, o apóstolo Paulo, ele é maravilhoso. 2 Coríntios 4, 8. Reparem o que este homem diz. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Isto é poder de Deus. Quando nós vivermos isto, quando as coisas vêm e nós lermos este versículo que vocês têm aqui, vocês vão ler, não, isto está mal, mas eu sou mais que vencedor. Isto vai não sei o quê, mas eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou ultrapassar. Porquê? Porque Deus nos diz. Este homem morreu sem nada, queridos. O maior apóstolo de todos os tempos, ele pediu na prisão uma manta velha, ele nem dinheiro tinha, nada, zero. E nós andamos aqui muitas vezes, só que sabem o que é que ele queria? Ele estava, quem não viu o filme, há um filme que está na Netflix, podem ver Netflix, não é do diabo também, que é o apóstolo Paulo. Vão lá ver a vida desse homem. Vão lá ver. Ele ia pôr a cabeça na guilhotina e sabem o que é que ele queria? Conseguiu salvar mais um e ele dizia, Senhor, até na hora da minha morte eu consegui mais um. E nós não nos ralamos de nada para isso, porque nós somos egocêntricos. Olhamos só para dentro de nós. Somos muito bonzinhos, mas depois no fundo não temos este coração. Uma vida, levar o testemunho até à morte. Ele sabia para onde é que ia. Foi como Estevão, queridos. Foi como Mateus quando foi crucificado ao contrário. Vocês vão ver todos os apóstolos, a morte deles. Aqueles já não eram eles, era o Espírito Santo que habitava neles. Era a força. Sabem porquê? Foram homens sem problemas? Não. Foram homens com muitos problemas a toda a hora, julgados, tinham fugido, tinham coisa, eram presos, eram acorrentados, eram castigados, eram malditos. Mas eles, Jesus, sabem porquê? Porque eles viveram uma experiência sobrenatural com Ele. Eles entregavam a sua vida a Ele. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Nós temos que acreditar, nós temos que ser um povo diferente, queridos. Nós temos que deixar de ser uma igreja paralisada, uns os coitadinhos. Só vai para a igreja quem é pobre, só vai para a igreja quem é coitadinho. Não, queridos, nós vamos para a igreja para impactar esta nação. E tu mesmo não és português, estás num sítio aqui porque Deus te colocou para nos ajudar a nós portugueses a alcançar toda esta nação. O diabo vai se levantar muitas vezes, vão chamar a polícia para vir à porta, fechar os templos, mas nós vamos ser mais que vencedores, nós vamos levar a palavra dele, mas nós temos que ser resolvidos. Nós não podemos estar aqui cada dia mais a dizer que Deus é bom e nós somos um problema abundante para toda a gente. Nós temos que mudar, nós temos que ser uma igreja que este irmão prospera, este irmão mesmo passar dificuldades, ele continua. Mesmo se estiver lá a comer a bolota no porco, eu vou glorificar o meu Deus, porque eu tenho que saber quem eu sou acima de todas as coisas. Amém, igreja? Que nós possamos ser esse povo que acredita. Entregar tudo nas mãos dele. A palavra de Deus em Salmos 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando a coisa está a apertar? Baixar a cabeça. Vergonha, medo de encarar a coisa. Estás com problema, levanta a tua cabeça, olha para os montes, vem de lá, vem o teu socorro, olha para o alto, Espírito Santo de Deus, Senhor, ajuda mesmo aqui, eu preciso de Ti.
Eu estou-te a dever, irmão, eu sei, mas eu não tenho agora, mas Deus vai me dar e eu vou-te pagar. Dá-me só um tempinho. Vai, luta, vai ao teu marido e diz assim, olha, eu não sei o que é que a gente tem que fazer, mas para Deus a gente não se pode separar, portanto vamos lá alinhar as nossas coisas. Não falas com o filho, é vergonhoso, tens que falar. Não é bíblico. Não falas com o irmão, é vergonhoso. Dizes mal do teu pastor, é vergonhoso. Vamos alinhar a palavra de Deus às nossas vidas, queridos. É isso que eu te quero dizer. Vais resolver muitos dos teus problemas assim. Nós temos que ser homens e mulheres cada dia mais a aprender o que é maravilhoso esta obra de Deus. Sermos um exemplo. A pessoa que não, eu quero estar com aquele irmão. Epá, é uma bênção. É uma bênção, queridos. Quando nós entregamos as coisas na mão de Deus, tudo fica mais leve. E por último, seguir as direções do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser o nosso GPS. Mas não é um GPS daqueles baratos. É um GPS daqueles que estão ligados ao satélite. Que a gente sai daqui, ele diz exatamente o tempo que tu demoras a chegar lá, fazem todos. Mas aquele, quando tu vais a meio do percurso e diz assim, olha, sai aqui que há um acidente ali à frente. E o que é que muitas vezes nós fazemos? Esse caminho é muito mais longe, eu vou na mesma por aqui. Para meia hora no trânsito. Porque é que eu não saí? Porque não seguiste aquilo que o GPS te disse. Tu achaste que eras muito mais perto. Com o Espírito Santo nós muitas vezes fazemos isso, queridos. E ele diz, não faças, não vás. Não... E tu, vou. Não, então sempre foi assim. Sempre fui por aqui, porque agora eu vou. E depois, o ano passado, queridos, estou a terminar. Eu tinha um café, um negócio meu com um sócio. E andava muito cansado. Brinquei convosco de manhã, logo quando comecei com os pastéis de nata, que também era verdade, mas eu trabalhava muito. Eu começava às 6 da manhã, terminava às 8 da noite, com uma igreja para criar e para cuidar e para tudo. E de segunda a sábado a trabalhar, no domingo tinha o culto, portanto vocês como percebem eu não tinha descanso. Supervisionava grupos de vida, fazia tudo e mais alguma coisa. Estava muito cansado. Só que eu tinha feito, Deus deu-me quando eu abri aquele negócio, abrimos o negócio, Deus abriu as portas todas. Tudo, imaginem tudo o que era preciso. Era o espaço, ficou o preço que a gente podia dar, foi o café que os negócios que nos ofereceram mundos e fundos, foi tudo. Foi bora, e a gente quando deu por isso, em 2 meses estava tudo aberto, tudo a funcionar, tudo como um espetáculo. Quando cheguei em setembro, final de setembro, muito cansado, mesmo depois das férias, e a pastora Cátia foi usada por Deus para me dizer uma coisa. Nós estávamos, estou tão cansado. E depois a igreja cansa, tudo cansa, está tudo cansa. E a pastora Cátia disse uma coisa, sabes uma coisa, amor? Estás a ter uma vida, pastor, com vida de membro. Ela não teve a noção do impacto que aquilo teve naquele dia no meu coração. O que é que ela queria dizer? Que eu estava com muito... eu queria ler a Bíblia, mas eu não tinha tempo. Lia muito pouco. Eu esforçava-me a orar. Mas quem não dorme, quem não descansa, queridos, é um suplício. Os primeiros tempos tu aguentas, mas depois... E Deus tinha-me dado a palavra, na altura, quando a gente foi, que ia ser 5 anos, que eu ia estar ali, depois ia arranjar alguém para ficar no meu lugar, e a gente ficava assim, eu passava a entrar, aquelas coisas que... E foi tudo assim. Em setembro a pastora Cátia diz-me isso, em outubro, na nossa primeira reunião de pastores, nós estávamos todos juntos, fizemos uma coisa diferente, o pessoal todo lá, e cada pastor ia ao meio, cada casal ia ao meio, os outros pastores oravam, e depois alguém trazia uma palavra. E eu quando estava no meio, nós recebemos muitas palavras, foi um momento maravilhoso. A primeira que nós recebemos, de um dos pastores que veio ao meu lado, ajoelhou-se só assim ao meu lado e começou a falar para mim, a dizer que não sei o quê, que eu era uma bênção, mas que Deus estava a dizer que eu não estava a cuidar bem da casa dele, não sei o quê, que eu não estava a dar tudo de mim. Queridos, eu comecei a chorar compulsivamente e a perceber, a juntar juntamente com aquilo que a pastora me disse. E a seguir vem outra pastora ao meu lado e vem dizer assim, tens que tomar uma decisão, mesmo que vais sozinho, eu estou contigo. E eu chorei. A pastora Cátia também teve algumas palavras. E eu vim desde Sintra até Torres a chorar. E quando cheguei a casa, chamei a família, meus filhos e a minha esposa sentados na mesa e disse, olha, o pai vai sair do café. E agora?
e dinheiro para a gente sustentar. Mas aquilo veio tão forte que eu vou sair. O Espírito Santo incomodou-me assim, olha, já chega, tens que fazer a escolha. Confias em mim ou confias nos homens? E naquele dia eu decidi que não, eu vou fazer. Eu vou sair do café. Tive um mês de jejum e oração antes de partilhar com o meu sócio. E cada dia que passava eu tinha mais a certeza. E depois só vinha à minha mente, então como é que tu vais viver? O meu sustento era aquele. E como é que eu agora vou desfazer de um café assim de um dia para o outro? Aquilo não é meu só, era um sócio, não vou deixar da mão, não vou ser um mau exemplo. Não, Deus falou comigo, agora desenrasca-te que eu vou-me embora. Não, queridos. Minha assinatura estava lá, as minhas despesas estavam lá, o que eu tinha feito com as pessoas, os meus compromissos. E eu tive um mês em oração e jejum. E cada dia eu tinha só mais a certeza que era para sair. E quando cheguei na altura, falei com o meu sócio e disse, olha, é assim, eu vou sair, ou vê se queres ficar tu, assumires tudo, arranjares alguém, empregado, o que tu quiseres, se vamos despassar isto, vê o que queres fazer, eu não te vou largar da mão, só me vou embora no dia que tiver tudo resolvido. Se for em janeiro, em janeiro, se for em abril, em abril, se for no dezembro do ano que vem, mas a decisão de eu sair estava tomada. Queridos, num mês, nós arranjamos uma pessoa que ficou com o nosso café, com os nossos compromissos todos, contratos de cafés, quem tem negócio sabe que há uma série. Fechamos a empresa, porque tinha uma empresa, fechamos o dia 30 de dezembro de 2019, com tudo pago, tudo fechadinho, desfaçamos aquilo, consegui reaver o que tinha posto e agradeci muito a Deus. Mas eu ainda não sabia o que é que faltava a acontecer. Porque nesse dia, queridos, ninguém sabia que vinha aí o Covid. Porque se viesse o Covid connosco no café, eu tinha-me ferrado à grande, porque nós não tínhamos condições para manter aquele tempo. E eu fui só, simplesmente, guiado pelo Espírito Santo e dizer, sai. Ah, mas tu disseste que era, sai. Ah, mas tu tinhas, sai. E eu saí. E hoje, glória a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele avisou-me a tempo de eu não me dar muito mal naquele café. Então é isso que eu te quero dizer nesta manhã, convidando-te para te colocares de pé. Fechando os teus olhos. E no Salmo 121, no versículo 7, termina assim, o Senhor te guardará de todo o mal e guardará a tua alma. Ele sabe o dia da manhã, tu não sabes. Então eu quero te convidar nesta hora, a tu com os teus olhos fechados, a meditares sobre um problema. Mas fecha os teus olhos. E de preferência aquele que tu sabes que é o mais fácil de resolver. De preferência aquele que tu sabes que é orgulho. Que é orgulho de tua parte que tu não resolves por causa disso. Pensa nesse problema nessa hora. Queria chamar os irmãos do louvor. Tu possas fechar os teus olhos nesta hora e pensa só, Senhor, mete esse problema. E quando souberes qual é esse problema, querido, não te rales com o que se passa ao teu lado. Com os teus olhos fechados e esse problema, quando tu estiveres bem ciente que é esse problema que tu queres ver resolvido nesta semana, que tu possas agarrá-lo na tua mão. Vamos fazer um propósito com Deus. Quando tiveres esse problema na tua mão, está na hora da gente o entregar a Ele. E tendo a noção exata e a confiança que Ele vai resolver. Mas eu agora quero voltar à história inicial deste jovem, que pediu o dinheiro, que errou, que falhou. Mas nesta parte que há uma coisa que foi muito curiosa, foi ele ir caindo em si.
Muitas vezes nós temos que chegar à nossa altura e perceber qual é o lugar que nós estamos. E agora, nesse problema que tu tens, eu gostava que tu caísses em ti. Mas há outra coisa muito importante que ele fez, é que ele a seguir, ele não só caiu em si, como ele passou a ação. Ele levantou-se dali, 2 capítulos a seguir, ele estava à porta do Pai. 2 versículos, desculpem, a seguir, ele estava à porta do Pai. A pensar que ia trabalhar, a pensar que o Pai ia ralhar com ele, a pensar seja aquilo que for, em tudo, menos a pensar que ia ter bem-vindo. E então é exatamente isso que eu te quero dizer nesta manhã. Agarra esse problema na tua mão bem fechada. E agora que tu possas entregar para Deus. Senhor, foi este o problema que tu colocaste no meu coração. Foi este o problema, Senhor, que tu trouxeste nesta manhã, porque eu quero ver resolvido. Mas eu vou ser como este filho pródigo. E eu vou entrar em ação. E ainda hoje, ainda amanhã, durante esta semana, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer para resolver este problema. E eu vou dar testemunho do problema que Deus me ajudou a resolver. Amém, igreja? Confia, vamos louvar ao Senhor. Medita sobre esse problema, ora e pede a Deus. E principalmente entrega e ser guiado pelo Espírito.